Bom, como eu falei, para trazerem perguntas pertinentes à aula, eu irei responder e até as que não for tão pertinentes, se eu puder responder, eu vou tentar responder vocês, tá? Teve algumas perguntas ali que não tinham nada a ver com a aula, né? Então vamos lá. Vocês querem que eu dê uma lida geral e depois eu passe a matéria ou eu só vou conforme tá aí na ordem de chegada e vou respondendo? Porque às vezes tem perguntas parecidas para vocês também terem uma noção das perguntas que os colegas tiveram. Não? Alguém responde? Um de cada vez. Opa, aqui. Como ninguém respondeu, então vamos lá. Das perguntas que eu passei, né? Não, porque daí eu vou estar saindo totalmente de um conteúdo e voltando para outro. Então é melhor eu seguir com o conteúdo e depois voltar e dar a matéria do que vice-versa, tá? Vamos lá. Se existem mudanças necessárias para a fundação e se o projeto for em alvenaria estrutural. Em relação a estruturas, não estava dentro da aula a parte de estruturas, tá? Mas quando é de pequeno porte, eu sei que eu nunca, que isso daí tem uma pós-graduação referente à alvenaria estrutural, tá, gente? Então, referente à pequena estrutura de alvenaria estrutural, a fundação normalmente vai um radier, tá? Esse que é o normalmente. Se o custo da obra sofre uma variação, essa é a mesma pergunta que fizeram ali para baixo, que pelo que eu me lembro, dá uma economia de cerca de 30%. Por isso que normalmente é utilizada nas obras Minha Casa Minha Vida, tem sido utilizado muito esse tipo de estrutura, tá? Os seus pontos elétricos e hidráulicos, uma pergunta só, né? Podem ser alterados depois da obra pronta? Bom, se você for usar pontos externos, não danificando a estrutura da casa, pode ser alterado. Ou também, já respondendo também uma outra pergunta que fizeram, você pode ter certas paredes onde você não vai ter uma alvenaria estrutural. Aí vai estar demarcado no projeto, assim como naquele vídeo que eu passei para vocês, que lá no projeto que o cara estava demonstrando onde seria a parede estrutural e onde seria a alvenaria convencional. Então tem como vocês fazerem esse tipo de trabalho dentro de uma alvenaria estrutural, tá? Mesclando as duas ali, tá? Para a nossa reunião... Olha, o custo-benefício ele se mantém bom independente da região. O problema aqui da região, que assim, eu não sei ao certo, porque eu não construí ainda em alvenaria estrutural aqui na região, só que você tem que ver se aqui perto nós temos empresas que trabalhem com pré-moldado que façam esses tijolos estruturais. Que todos os tijolos, assim, se for para mais pavimentos, você vai ter que fazer um cálculo, né, estrutural, onde, tipo assim, o bloco do tijolo ali da base é totalmente diferente do bloco que vai estar ali sei lá, no quarto andar. Por quê? Um vai estar solicitando uma carga muito maior do que outro, né? Então, você tem que procurar se tem aqui na região, né, uma empresa que trabalhe corretamente. Aqui nós temos algumas empresas que trabalham com parte de pré-moldado. Eu já vi algumas casas de pequeno porte com tijolo estrutural e assim, tem algumas diferenças de um para o outro, mas já vi aqui sendo utilizado, tá, gente? Mas eu não sei dizer assim ao certo, assim, aqui em Ponta Porã a diferença vai dar, sei lá, 20%, não tem como falar, tá? Porque eu por mim mesmo, não construí ainda em tijolo estrutural.
aqui, tá? Tá. Mesma pergunta, próximo aqui. Se o cálculo estrutural é mais complexo ou mais simplificado, então, como havia dito, isso é matéria para pós-graduação, a parte de cálculo estrutural em alvenaria estrutural, tá? Aqui eu estou passando métodos construtivos, para quando você chegar lá, você ter uma noção geral, aonde você vai conseguir tá aplicando sua noção geral para algo mais específico. Só que, assim, a complexibilidade, eu perguntei para outros profissionais da área, né? E tive uma pequena aula de alvenaria estrutural ali para poder responder. Acho que teve mais gente que perguntou, como que é feito o cálculo, como que é. Então, você vai estar usando. Aqui, ó, deixa eu até olhar minhas anotações aqui rapidinho. Você vai estar tipo, usando, nem antigamente usava um método das tensões. Você pegava a tensão que cada bloco é, iria aguentar e vai distribuindo uma carga linear ali da estrutura, né? Isso em modo geral se dizendo, né? Já no método atual, usa um método estatístico ou probabilístico, que você vai estar pegando o limite de serviço, né? Vai ser calculado pelo limite útil e tudo mais, e vai estar usando também as cargas envoltórias para estar fazendo esse cálculo estrutural. Eu não sei tão bem como é feito o cálculo a fundo, tá? Só que, em geral, é assim. Tem, se quiserem, depois eu vejo se eu acho algum material aleatório da internet, dou uma lida e mando para vocês. Só que isso é matéria de cálculo estrutural, de alvenaria estrutural, é matéria de pós-graduação, tá, gente? Aqui. Sim, parede de concreto é uma alvenaria estrutural, tá? Isso daí, vamos dizer assim, se ela tem a função de estrutura, tipo de suportar as cargas, transferir para a fundação, ela é sim uma alvenaria estrutural. Sim, são definidos por norma. Não lembro, eu acho, se não me engano, NBR 86. Deixa eu olhar aqui. Não vou lembrar agora de cabeça. Só que ela é definida por uma NBR, tá? E. Cadê onde que estava a pergunta? Ela é definida por uma NBR e você tem que ter um fabricante de confiança para estar atendendo, vamos falar assim, as cargas necessárias para cada fase ali da sua concretagem do estrutural, tá, gente? Não é qualquer um que você vai pegar e falar, eu trabalho com estrutura e vou fazer os blocos para você. Mas o bloco não é tão simples assim. Então tem que. É um estudo um pouquinho mais pesado, assim, vamos dizer, tá? Ah, Então, assim como toda estrutura, que estou nessa pergunta, tá, gente? Vou marcando de verde aqui. Não deu certo o que eu queria fazer, mas tudo bem. Assim como toda estrutura, a carga da parede não vai ser direta no solo. Você vai ter uma fundação ali e da fundação vai passar, vamos falar assim, da fundação rasa para profunda, se for grande porte, ou vai ser, se for uma direta, vai passar para o radier, porque se for fazer direto no solo, vai ficar totalmente inviável e vai estar sofrendo todo quanto é tipo de patologia possível, tá? Então, só para avisar, não é direto no solo que vai o alvenaria estrutural. Você vai estar ali fazendo uma preparação antecedente ali. Às vezes é num radier, às vezes vai estar fazendo um concreto magro embaixo, às vezes vai estar fazendo uma compactação e vamos falar assim, um adensamento maior do solo da região ali, tá?
sim, sim. Aí, daí você vai ter que mesclar, né? Porque se você for pensar assim, um pouquinho logicamente, você pegar ali, vamos falar, os blocos, você não vai ter uma resistência suficiente, vamos falar assim, para, sei lá, fazer uma estrutura meio triangular para fazer uma alvenaria ali em balanço, então teria que ser em concreto ali mesmo. Isso é óbvio que eu tenho que mesclar ali o concreto armado com a alvenaria estrutural em situações como essa. Até porque, que nem, você não se faz, a laje é feita, você tem que fazer uma cinta de amarração, você tem que fazer verga contra verga. Então, você tem que mesclar sim, é claro. Só que você vai estar utilizando muito menos estrutura, vamos falar assim, da convencional, quando você está usando em bloco de concreto, né? Por que quase não é utilizado a alvenaria estrutural? Bom, eu até deixei em amarelo aqui, que a sua resposta do ponto negativo é o principal ponto. O bloco não pode ser cortado ou serrado, nem movido ou removido do lugar, que daí isso vai estar comprometendo a estabilidade. Aqui temos diversas outras respostas aqui. Se quiser, depois eu vou explicar melhor. Só que quase não é utilizado por esse motivo e diversos outros. Você não vai estar podendo fazer futuros, tipo, para fazer futuras alterações na parte interna da casa, você vai estar precisando de um profissional responsável, vai estar ali tendo que pagar uma consultoria e tudo mais. Então isso pode dificultar assim a sua vida útil da casa ali em quesito de alterações, né? Isso vai estar te dificultando. Então as pessoas preferem não fazer porque sabem que vai ter essa dor de cabeça depois. Porque assim, às vezes você vai construir sua casa ali e acontece você construir a casa pensando no... Valeu, Diogo. Pensando em futuras alterações, sei lá, tipo, não tem dinheiro para fazer um quarto com um closet aqui, não sei o que, mas vou fazer um quartinho menor hoje e vou ampliar ele e fazer um closet, papapá. Isso acontece muito, de cliente estar ali sem dinheiro para fazer agora, mas vai fazer desse jeito para depois alterar, entendeu? Ele vai ter que derrubar a parede, vai ter que não sei o que. Aí se você tem uma alvenaria estrutural, você vai ter um trabalho assim dobrado para você fazer uma estrutura para substituir essa parede estrutural. Você vai estar assim dificultando muito o passo a passo assim da obra ali, né? Então, a diminuição dos custos na casa popular chega a 30% de diferença assim de alvenaria convencional para estrutural, tá? Isso aí foi um estudo feito para a casa do minha casa, do estilo Minha Casa Minha Vida, né? E com a economia, pelo menos assim, no estudo, apontou-se até 30% de economia. Mas, é claro, nem sempre chega a esse ponto. Às vezes pode ser até menor a economia, tá, gente? Deixa eu... Ai, ai. Não utilizada. Missão. Tá, o papel do cal. O cal, ele tem algumas funções dentro dentro do concreto, tá, gente? Eu acho que eu acabei até esquecendo, para falar a verdade, de passar para vocês, né, as funções do cal, porque ele tem sido menos utilizado hoje em dia. Só que ele as pessoas não têm utilizado tanto porque os custos dele vai ser um custo a mais ali na sua massa e às vezes você acaba com a qualidade da massa de hoje em dia, acaba sendo quase desnecessário o uso do cal. Muita gente diz que assim, o cal ele ajuda da liga assim na massa para fazer um reboco, algo do tipo, e o cal ele retém água. Então, ele ajuda a reter água ali na sua massa.
Assim, essas são as maiores utilidades do cal ali dentro do concreto. É claro, tem outras utilidades, que seria também ele combate a mofo, bolor, quando ele é misturado na argamassa ele aumenta a resistência, que vai estar evitando fissuras, né? E acho que tem diversos usos para o cal dentro do uso em concreto. Tá. Acho que isso que eu já respondi, né? Falando que é radier. Por isso que eu falei, gente, é melhor eu responder agora que até vai ser um pouquinho rápido até que as respostas. Método de cálculo eu já passei. Isso aqui eu posso pegar. Sim. O projeto ele vai ter que prever qual a quantidade, qual é o tipo, qual é a resistência de cada fase da obra. Vamos falar assim, o primeiro pavimento em tal e tal fiada vai usar o tijolo com tal resistência. Com tal fiada vai para o tijolo com tal resistência e vai diminuindo a resistência conforme vai subindo a estrutura. Aí, caso necessário, você vai ter que estar fazendo ali uso do grout em alguns pontos a mais para melhorar a resistência. Tá. Espera aí, gente. Acho que chegou alguém aqui no meu escritório. Vou dar uma olhadinha. Já vem. Vai acabar o meu tempo da reunião aqui, porque o pessoal demorou para entrar. Aí, daqui a uns 5 minutinhos, eu já tô mandando para vocês de novo, tá? O link. Aí, já tô gravando já. Eu vou seguindo respondendo aqui. Assim que uma pessoa tinha feito uma pergunta aqui no chat, e eu fui ver só depois que eu estava quase fechando já. Mas eu vi a pergunta, se não me engano, eu estava perguntando, tinha perguntado referente à diferença do cal para o Brescal. O Brescal, ele é um aditivo, tá? Que ele substitui o cal. Basicamente é isso, ele é um aditivo plastificante que ele substitui o cal. A única diferença de um para o outro é essa, tá? Hum, Vou seguir? Posso seguir, beleza. Como que faço para utilizar o máximo potencial da alvenaria estrutural? Bom, fazendo cálculo estrutural, basicamente. Você vai fazer o cálculo estrutural, vai avaliar qual que vai ser a estrutura e seguir o projeto à risca. Aí você vai estar utilizando o máximo do potencial da alvenaria estrutural. Basicamente, é assim que você utiliza o máximo do potencial. Aqui não sei se foi pergunta ou uma afirmação, mas normalmente o bloco ele não é ele o isolante da história, é o ar, tá, gente? Até por isso que normalmente quando faz aquela parede dupla, deixa uma camada de ar dentro para ter melhor isolamento acústico e térmico, tá? Se compensa fazer uma construção com alvenaria estrutural ou com alvenaria de vedação, compensar compensa. Se for pensar financeiramente, compensa totalmente, tá? Mas em quesitos de pensamentos futuros, não compensa pelo que eu havia dito já. A diferença do cal e do Brescal, tinham feito a pergunta, obrigado, então estava certo. A diferença de um para o outro é que o Brescal veio para substituir o cal dentro da obra. Ele é um aditivo, plastificante, que ele tem praticamente a mesma função do cal, tá? Não muda de um para o outro. Deixa eu ver aqui, participantes. Deixa eu ver, ia falar alguma coisa e desistiu.
Sinceramente, acho que tá. Posso utilizar a alvenaria estrutural como fundação da minha obra e as paredes utilizar como alvenaria convencional? Bom, se você pôr bloco estrutural como fundação e não tiver feito nenhum preparo do solo correto, não é nem um pouco aconselhável. Porque assim, você vai estar usando ali a alvenaria estrutural, vai ser diversos blocos, sei lá, em duas camadas ali, ele não vai estar tendo uma função estrutural tão boa do que uma, sei lá, uma sapata corrida, uma viga baldrame ou algo do tipo poderia estar tendo como função estrutural. Então, assim, não é recomendado você fazer isso, tá? Isso aqui vai depender do tamanho da construção. Se for, vamos assim, minha casa, minha dívida, vai ser basicamente um radier ou uma sapata corrida ou algo do tipo, conforme vai crescendo. E também depende do solo. Que nem aqui, assim, aqui na região o solo é muito fraco, vamos falar assim, para construção e é bom para plantio. Então, por ser fraco para construção, às vezes você fazer só uma sapata corrida ali, dependendo da região, vai estar compensando. Ou outra região você vai, a sapata corrida ela vai ter chance de ter recalque num ponto ou no outro, ou que a carga pode ser um pouco maior do que esperado em alguns pontos, tá? Design estrutural. Tá, acho que mais uma pergunta. Até quantos metros de altura pode ser construída uma obra de alvenaria estrutural? Até quantos o bolso aguentar, basicamente. Mas tem um estudo onde fez assim, o cálculo de custo-benefício de um prédio em alvenaria estrutural. E esse prédio foi apontado, né, que assim seria viável até 25 andares você fazer o prédio todo em alvenaria estrutural. A partir disso já seria inviável fazer o prédio, que daí ficaria bem mais caro que o convencional. Só para vocês terem uma noção, aqui na região, no Brasil, o prédio mais alto, que ele é em alvenaria estrutural, é de Londrina, no Paraná, e ele tem 19 pavimentos, tá? Aí no mundo tem o Hotel Excalibur, que é em Las Vegas também, que ele tem 30 andares em alvenaria estrutural. Eu falei, depende do bolso, basicamente. Até quantos metros de altura, pá. Como é feito um acabamento na parede de blocos, esse aqui eu até deixei em vermelho, porque nos vídeos de apoio eu deixei no vídeo de apoio para explicar sobre isso, porque eu sabia que lá tinha essa explicação. Ele até disse, na parte de interior, o pessoal usa muito um acabamento em gesso, no exterior só uma pintura ou uma massa e pintura, tá? Se quiser uma resposta explicativa ali também do vídeo, acho que ele vai estar legalzinho no vídeo de apoio que eu tinha passado para vocês. Sim, sim, a alvenaria estrutural pode ser usada em grandes edificações, assim como eu havia dito na resposta do anterior aqui. Pontinho, essa aqui foi a mais fácil de responder. Só para lembrar, gente, isso aqui é considerado como uma pergunta valendo nota, tá? Então, pontinho já está com menos um referente a todos aqui. Na seção de blocos de concreto é mencionado ter cuidado, já que existe vários fornecedores, mas o cuidado. Então, esse aqui é o que eu tinha comentado até. O cuidado maior que você tem que ter é em relação à qualidade do bloco, tá? Porque o fornecedor ele tem que fornecer para você todos os tipos necessários. Porque assim, você com um projeto estrutural de uma alvenaria em bloco de concreto, você vai estar ali especificando quais vai ser o tipo de tijolo em cada fiada, vamos assim dizer.
tá? Aí você especificando, você vai passar para a empresa que é responsável pela fabricação, e eles vão estar fazendo ali todos os blocos com os testes necessários, vai estar resistindo a cargas, se for em grandes estruturas. Isso daqui também, a mesma ideia que isso aqui. Tinha resposta sobre isso no vídeo de apoio, e sim, é possível, tá? É totalmente viável para fazer uma parede onde você vai estar usando não estrutural, tá? Quando que você deve usar o alvenaria estrutural? Quando você achar que isso for pertinente e quando o seu cliente tiver interesse. Mas assim, quando você está projetando para o seu cliente, algo do tipo, você tem que passar para ele falando, olha, não tem como fazer alterações, porque a alvenaria é estrutural, a cobertura toda vai ser apoiada nessa alvenaria, então, se for laje, assim, a laje toda, dependendo da parede ali, vai estar tendo apoio da cobertura, então, devido a isso, não vai poder fazer futuras alterações, nem quebra de parede, nem abrir janela, nem abrir porta, nem fazer um rasgo ali para passar um encanamento, nem praticamente nada, por ser alvenaria estrutural. Então, por isso que muitas vezes não é nem utilizado. Por que ela é mais barata? Olha, até ficou em vermelho. Bom, porque os custos dela caem, assim, para assentamento dos tijolos, o rendimento é às vezes até maior, você gasta menos argamassa, você gasta menos massa, você vai gastar menos massa para reboco, porque não tem reboco, você não vai ter que fazer chapisco. Então, assim, são fases de uma alvenaria convencional que você vai estar cortando, não só em material, mas também em mão de obra. Porque a mão de obra cobra por metro quadrado, assim, de reboco, metro quadrado de chapisco, metro quadrado de... Então, você vai estar tirando esse custo ali de mão de obra mais o custo de material, tá? A mão de obra para assentamento da alvenaria estrutural bem qualificada, tá? O problema é assim a falta de hábito, é claro. Não é muito difícil de fazer o assentamento da alvenaria estrutural, é muito simples, que nem no vídeo que eu tinha mostrado para vocês. Ali você vai só passar nas extremidades do bloco, a massa e ir assentando assim, é bem rápido até, tipo assim, é muito fácil de fazer um treinamento da mão de obra, até você mesmo respondeu aqui no textinho copiado igual dos coleguinhas, que tem a facilidade de treinamento da mão de obra. Então, mesmo se não tiver mão de obra qualificada, é muito fácil e prático de você estar utilizando esse tipo de alvenaria, tá? É possível ter economia na obra utilizando a alvenaria estrutural? Então, aqui você mesmo disse aqui que o custo é reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes. Então, acho que você mesmo se respondeu aqui, que é possível ter uma economia utilizando a alvenaria estrutural. Aqui. Opa, acho que teve um aqui que eu acabei pulando. Tá. Não, assim, grande parte das vezes não, acho nem, pelo menos até hoje eu não vi nenhuma estrutural que utilizasse estribos, tá? Se tem, me perdoa, eu não vi. Mas até nos exemplos do vídeo ali, vocês podem ver que geralmente é só as barras ali, que é para fazer o travamento. E por que usar o grout e não o concreto convencional? O grout, ele é um tipo de concreto, tá? Ele, a diferença dele pro concreto convencional é o quê? Ele é mais fluido, assim, vamos dizer, é mais fácil de
ele geralmente é utilizado, perdão, gente, ele é geralmente utilizado para, assim, situações mais específicas, porque que ele, assim, ele tem uma alta resistência, tanto inicial quanto final. Só que ele, assim, usa até 5 vezes mais cimento do que o concreto convencional. Então, assim, ele tem seus custos também, né? E ele, só que além dos custos, ele tem seu benefício. Ele pode ser liberado rapidamente de formas e estruturas, ele assegura uma maior proteção contra efeitos da corrosão, ele possui uma baixa permeabilidade, né? Por isso que ele tem uma proteção maior para contra corrosão e o acabamento com ele é muito melhor. Só que ele é mais caro do que o concreto convencional, então por isso que assim, na estrutura de blocos ali você usa pela sua resistência inicial e final de alto nível, tá? Claro, tem diversos tipos de grout, só que vamos falar assim, o que seria utilizado numa alvenaria ali seria porque ele geralmente é utilizado para ele consegue, vamos falar assim, adensar sem precisar de um vibrador. Então, assim, se você for utilizar ele ali nos pequenos buracos ali onde você vai estar fazendo o grauteamento, às vezes você não consegue pôr um vibrador em toda vibrando o concreto todo. Então ali você tendo um concreto que é praticamente autoadensável, você vai ter uma performance muito melhor de travamento da estrutura, né? Aqui eu acabei sem querer cortando a pergunta do coleguinha. Fundação, eu já falei, impermeabilização. A impermeabilização, que a impermeabilização na alvenaria estrutural, é, assim, eu não sei tão a fundo assim, tá? Mas eu tô até dando uma lida numa norma. Ela é. Eu vou voltar depois e responder isso aqui certinho, porque eu vou falar assim, eu não tenho a resposta 100% correta como é feita a impermeabilização da alvenaria estrutural. Eu sei que tem um tratamento, mas não sei a que nível, tá? O tipo de alvenaria estrutural mais utilizado numa obra de uma casa convencional, então, depende bastante da empresa que está construindo. Que nem essas do Minha Casa Minha Vida, tem regiões que usa o bloco estrutural, tem regiões que usam muito a alvenaria estrutural por si só, tá? Eu vi, acho que isso aqui no estado mesmo, já vi esses dois tipos de obras, com bloco estrutural e com alvenaria estrutural. Então, varia de região para região e do bolso da empresa que está fazendo. Normalmente, lembrando, esse tipo de construção para casa convencional é Minha Casa Minha Vida normalmente, tá? A vantagem do cálculo estrutural. Então, isso daqui seria perguntando para o professor Renan, fala. Mas assim, as vantagens do cálculo estrutural, ele tem diversas vantagens, né? Independente se é para ponte, se é para alvenaria estrutural, você vai estar ali tendo uma segurança, né? Uma confiabilidade e vai estar tendo uma garantia de que o seu cliente e você vão estar trabalhando da maneira mais correta possível. É claro, tem obras que muita gente acaba não fazendo o cálculo estrutural ali da estrutura.
infelizmente, assim, as pessoas acabam sendo incoerentes a esse ponto. Só que ele é de suma importância. Acho que toda obra tem que ter seu cálculo estrutural ali, tem que ter vamos falar assim, ter essa verba direcionada para o cálculo estrutural, porque você vai estar, além de tendo segurança e uma confiabilidade maior, você consegue ter uma economia muito maior, tanto de material quanto de mão de obra, porque você vai estar ali com a mão de obra já sabendo o que vai estar fazendo, não vai estar tendo que chutar na hora, vamos falar assim, né? Então, acho que essa pergunta, sinceramente, né? Todo projeto precisa ser feito com cálculo estrutural, senão quais são as obras necessárias? Todas. Assim, se for fazer uma casinha, sei lá, você como profissional, se você tem segurança de que a sua obra, você garante que assim, no tempo de pós-obra ali, não vai correr nenhum acidente e tudo mais, às vezes você, por experiência, você acaba não fazendo cálculo estrutural, mas utilizando uma estrutura, às vezes você acaba utilizando uma estrutura, vamos falar assim, superdimensionada para aquela, assim, casinha, assim dizer. Ou você acaba sendo confiante demais e dimensiona menos e acaba prejudicando também seu cliente e correndo risco de uma casa cair no cliente ou ter trincas, entre outras coisas. Isso, assim, não é exagero. Um colega do meu pai é engenheiro civil, para quem não sabe, um ex-colega do meu pai, da época de faculdade, a primeira obra dele ele fez sem usar um cálculo estrutural. E, infelizmente, parte da cobertura acabou cedendo. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ser ciente que, mesmo a gente conhecendo, a gente tem que, assim, ser humilde e saber ir atrás das melhores soluções para o nosso cliente. Mas, se você não sabe fazer cálculo estrutural, vai atrás de um colega que saiba, ou professor mesmo. Eu, quando eu não... A estrutura é muito complexa, eu vou atrás do Renan. Isso eu não tenho vergonha de falar nem um pouco. Porque o Renan, ele é o professor de cálculo estrutural, onde ele tem, assim, um know-how muito grande. Então, acho que em toda obra é necessário. É claro, em obras de pequeno porte, às vezes você vai lá e faz uma estrutura um pouco mais simples. Então, você pega e faz um cálculo não tão preciso assim, ou você acaba utilizando uma armadura menor do que você esperaria, às vezes, quando você calcula. Então, é de suma importância, tá? O uso da- do projeto estrutural ali em qualquer tipo de obra, tá? Já foi respondido, basicamente. Quando a estrutura é em balanços, pode utilizar o binário estrutural? Sim, sim, pode usar. Às vezes você vai estar fazendo ali uma pequena viga de cimbramento ali, de travamento, e vai estar fazendo uma laje ali. É claro, se for um balanço muito grande, aí também não tem como só usar a alvenaria estrutural. Mas se for assim, uma sacadinha ou uma marquise, às vezes você só faz uma continuação da laje ali e faz uma estrutura de cimbramento, uma pequena viga ali para travamento daquela estrutura e fecha ela com, sei lá, com um guarda-corpo mais simples. Isso já é mais que suficiente para você ter ali uma coisa em balanço. Claro, se for pensar, sei lá, um quarto ali em balanço, já também é outra conversa, né? Se a alvenaria estrutural é mais conveniente economicamente. Os blocos eu já falei sobre, os blocos são achados facilmente na região, eles são produzidos por encomenda normalmente, tá? Qual a forma de alvenaria é mais segura? Justifique sua resposta. Nossa, me senti na prova agora, hein?
A alvenaria mais segura é aquela na qual foi calculada e executada de maneira correta. Independente se ela é alvenaria estrutural ou alvenaria convencional, se foi calculada e executada de maneira correta, ela é totalmente segura, estando dentro de norma até, assim, até terremoto, ou se cair algo, ou um carro bater, a alvenaria, independente das duas, elas têm que se manter em pé, protegendo as pessoas que morariam dentro, tá? Ou, assim, é claro, pode acontecer da alvenaria ceder, mas ela vai estar ali desacelerando o carro o suficiente para proteger as pessoas aí, tá? A alvenaria que se enquadra melhor na cidade de Ponta Porã, basicamente é a alvenaria convencional, né? Porque por questões de logística e por questões assim, que Ponta Poranense não gosta de planejar. Se o Ponta Poranense planejasse direito as casas dele, fizesse projeto e tudo mais, uma alvenaria estrutural não seria um problema aqui. Só que as pessoas gostam de construindo aos poucos, como eu já havia dito, então acaba meio que inviabilizando a alvenaria estrutural, por saber que futuramente vai ter alterações na obra. Se tem situações específicas que não é possível utilização de alvenaria estrutural, aí vai dar viabilidade financeira mesmo. Não fala assim, no meio do Pantanal é totalmente inviável você fazer uma alvenaria estrutural, porque você vai ter que ter um local onde vai estar fazendo fabricação e deslocando até lá. Então, é uma situação específica que é totalmente inviável. É, alterações de tomadas. Aqui. Qual a principal restrição quando empregado a alvenaria estrutural? Acho que já respondi isso várias vezes hoje. Alteração de tomadas ou hidráulica da cozinha é possível nas construções de alvenaria estrutural, só se for fazer uma alvenaria convencional naquela parede que vai ter diversas alterações, ou se for planejado antes. Senão, é praticamente, assim, possível mas o custo é um pouquinho alto. Porque, assim, se você está cortando uma parede estrutural, que seja de bloco ou de concreto, você é como se estivesse cortando uma viga ou cortando um pilar. Você vai estar ali diminuindo a resistência total ali da alvenaria, podendo até prejudicar a construção por um todo. Isso vai depender da obra, do tipo, do porte da obra, né? Se vale a pena investir em casas de alvenaria estrutural, se eu já não posso dizer do que são feitas vergas e contravergas de concreto, concreto armado, basicamente. Existe algum problema caso a argamassa entre... Sim, sim. Se a argamassa for muito espessa, pode ocorrer algumas patologias. Isso vai ser assunto da matéria mais para frente. João Vitor, se as obras feitas por construtor dá para confiar 100%. João Vitor, você confiaria sei lá, num açougueiro para fazer uma operação? Mesmo que ele já tenha feito operações clandestinas por 20 anos? Acho que não precisa mais resposta, né? O cara conhece, mas eu não confiaria meu corpo
no cara, mesmo sendo mais barato. Ai, ai. Do que são feitas? A última pergunta. Que projetos são necessários para a execução da alvenaria estrutural? Vai ter que ter um projeto da alvenaria estrutural. Aqui assim, vai ter que ter um projeto da alvenaria estrutural, tá? E esse projeto da alvenaria estrutural, ele vai estar discriminando, assim, praticamente todas as fiadas. Ou, assim, 90% delas, pelo menos. Se for de grande porte, tá? Pequeno porte vai ter um projeto das fiadas, onde vai estar já ali discriminando qual vai ser o tipo de tijolo em cada região. Ah, se vai ser um tijolo já com a preparação ali para passar o encanamento. Então, eles são, assim, um projeto de alvenaria estrutural é de suma importância e basicamente vai ter um projeto estrutural, hidráulico e elétrico ali rondando no mínimo, tá? Fora o arquitetônico, que é o que vai estar definindo para o estrutural, né? Qual vai ser a posição de parede e tudo mais. Eu acho que seria isso. É verdade que não podemos cortar, remover paredes da residência. Isso eu acho que eu já respondi. Bom, gente, acho que eu levei no total, acho que umas meia hora para responder tudo. Deu 17 minutos da outra parte da aula, né? E agora acho que foi mais uns 15, sei lá. Eu tive que. Não, o louco faz meia hora já. Bom, gente, vou ser bem sincero com vocês, na verdade, essa parte da aula eu tava planejando para a semana que vem. Hoje eu só ia, na verdade, passar, responder as perguntas e liberar vocês mais cedo. Mas como pediram matéria, vou dar matéria, né? Então, seguindo com a matéria, a gente já falou de alvenaria, né? Os tipos de alvenarias que nós temos ali, estrutural e a convencional. E claro, temos outros diversos tipos de alvenaria que podem ser estudados, só que os mais usuais são esses, né? Então eu trouxe os mais usuais. Caso alguém queira, eu tenha interesse que eu traga, me avise, eu vou pegar e fazer o material certinho e eu trago, faço uma aula rápida explicando e depois sigo com o conteúdo, tá? Se alguém quiser que eu vá atrás, eu posso ir, sem problema nenhum, tá? Aí depois de patologia, seguindo com a matéria, né? Quer dizer, de alvenaria, vamos seguindo com a matéria, vamos para a parte de patologia. Aqui está a patologia das edificações, mas na verdade o foco maior vai ser ali na parte de alvenaria. Que daí quando eu falar, vou dar uma passada de novo, bem na parte de patologia de estrutural, né? Falar alguns problemas, qual é a possível solução ou possível maneira de corrigir essa patologia. Eu acho que é de suma importância, tá? Mas vamos começar, vamos lá. Patologia das edificações, o que seria? É uma ciência que estuda a origem ou causa, né? Ou mecanismos de ocorrência e as consequências dessas situações em que os edifícios ou parte dele deixa de apresentar um desempenho mínimo pré-estabelecido. Aqui eu trouxe aqui, nós consideramos quando pensamos em patologias em problema, manifestações ou mecanismos, ou causa, natureza e origem. O problema qual que é? Ruptura de uma viga em concreto armado. A manifestação. A manifestação, essa ruptura, é a armadura que vai estar exposta e vai estar surgindo fissuras e deformações excessivas. E qual que é o mecanismo que vai estar ali sendo prejudicado? Vai ser a corrosão eletroquímica por perda de alcalinidade do meio, né?
Aí ali no quesito causa, ataque à armadura da viga. Natureza, cobrimento suficiente e ou exposição a agentes agressivos, né? E a origem disso são falhas da especificação de projeto. Aí aqui essa origem também não pode ser, não necessariamente é só falha em especificação de projeto. Às vezes também pode ser falha em execução, ou material não adequado para a situação, entre outros, tá? Aqui, questão dos conceitos. Causa é a razão primária da manifestação patológica, que configura a justificativa mais evidente do seu surgimento, pois descreve o fato, né? Natureza é a razão secundária da manifestação patológica. Ela é ligada a aspectos produtivos do revestimento. Origem é o porquê da manifestação patológica. Ela explica a razão principal para o surgimento, estando diretamente ligada às etapas do processo de produção. Aqui é só para vocês verem novamente a causa. O ataque à armadura da viga. Check, né? Tá? Natureza. Qual que é a razão disso? O cobrimento pode ser insuficiente, ou ela está exposta a agentes agressivos, ou a armadura foi concretada com ela estando ali com assim, infectada ou corroída, né? Com isso também causa patologias. E a origem aqui seria as falhas de especificações de projeto, mas pode ser diversas outras coisas, né? Aqui eu trouxe a mesma frase que eu tinha trazido. Opa, 9 horas. Trazer aqui, mas agora eu vou focar no desempenho. O que seria desempenho? Desempenho do edifício como produto, quanto submetido a diversas condições de uso, ele tem que satisfazer as exigências a quem se destina, né? Ao usuário. Assim, uma casa ela tem que ter um padrão mínimo para você viver dentro dela com conforto e segurança, né? Então isso que seria um desempenho bom, você cumprindo o mínimo ou um pouco mais dele, né? Aí quando não se alcançam os requisitos do desempenho, né? Ou é falha no sistema construtivo, ou é um problema de comunicação com o cliente, já pode até ser, ou muito provavelmente uma patologia. Aqui eu trouxe alguns exemplos de patologia, que é eflorescências. Depois eu vou explicar cada uma, tá, gente? Agora eu tô dando uma geral, depois vou aprofundar. Manchamentos, que também é manchamento. Aí tem mais aqui que eu vou estar explicando depois. Aí sobre juntas de dilatação inadequada, quais são as patologias que podem estar trazendo. Um apoio aqui, as paredes de correção de pontos térmicos. Aí, ausência de grampeamento nas paredes duplas. Aqui tem diversas patologias que eu vou estar trazendo para vocês. Aqui o material ainda não está pronto, como eu disse, eu estava me preparando para dar a continuação da aula semana que vem, mas eu vou dar pelo menos uma introdução hoje, tá?
Bom, gente, como vocês viram, aqui eu trouxe assim, por baixo, umas 15 patologias. Isso não é nenhum começo do número de patologias que temos dentro da engenharia civil. E assim, cada patologia, ela pode ter uma ou mais razões dela estar surgindo. Ou às vezes acontece também da patologia estar surgindo devido a, a outra patologia já ter atingindo antes, entendeu? Que nem eu havia dito. Eu vou até tirar foto, que é de uma, é uma obra que vou mexer ainda, que é uma patologia que é que concretaram ali sem fazer o jateamento do aço, que o aço estava um pouco enferrujado, não jatearam e surgiu a patologia. Acabou estufando o concreto ali e ficando exposta à armadura. Então ali vai ter que fazer, jogar um grout e tudo mais ali, tá? Se quiser até explico para vocês melhor futuramente. Tipo, mandar foto, vídeo, sei lá, explicando. Aqui, cadê? Aí. Aqui, referente à durabilidade, vamos seguindo com a matéria aqui. É a capacidade de um produto de manter seu desempenho acima de níveis aceitáveis pré-estabelecidos, sob condições previstas do uso e com manutenção, durante um período de tempo que é sua vida útil, né? A durabilidade está associada à durabilidade dos materiais, ao uso, ao entorno e às ações de manutenção. Principalmente as ações de manutenção, tá, gente? É claro, o entorno tem grande relevância, o uso também tem grande relevância, mas a manutenção ajuda muito a manter a vida útil do. Opa, Léo, depois eu te respondo ali no WhatsApp, eu esqueci de mandar. Meu Deus do céu. Então eu me perdi aqui. Tá, aqui tava falando. Ah, manutenção. Que assim, manutenção é de suma importância para você ter uma vida útil longa no edifício. E o que seria uma manutenção de edifício? Ela compreende em toda e qualquer atividade que se realize nos componentes, elementos e equipamentos do edifício, com o objetivo de manter o desempenho funcional do edifício ou da parte que está sendo feita a manutenção, tá? Mantendo ele sempre dentro dos níveis aceitáveis, tá? E aqui tem uma definição de manutenção. Manutenção é um conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender às necessidades e seguranças do usuário. Isso aqui está dentro da norma da BNT, a definição de manutenção, tá? Aqui eu trouxe um gráfico sobre vida útil, trazendo desempenho conforme no tempo, tá? Todo e qualquer, vamos falar assim, obra, tudo, acho que a gente vai trabalhar assim no mercado de trabalho, ele vai ter o seu desempenho, que vai ser, ele é decrescente no decorrer do tempo. E e esse gráfico aqui, ele traz assim, mostrando a vida útil de um, perdão, gente, de um edifício, quando ele não tem uma manutenção, que seria esse gráfico vermelho aqui. Esse pontilhado laranja seria ele quando ele tem uma recuperação e volta a decair, e aí quando ele tem uma conservação constante. Aí, como vocês podem ver, nenhum dos casos de recuperação ou conservação
ele volta para o pico. Aqui, ó, se vocês forem ver, ó, vou até... Deixa eu olhar, draw... Ó, se vocês forem ver aqui, ó, nenhum dos casos ele volta para o pico. Por quê? Independente da manutenção que você fizer, no decorrer do tempo, o... a vida útil do edifício ele nunca vai voltar a ser a mesma da inicial, tá? Então, devido a isso, por isso que esse gráfico ele está sempre voltando abaixo do estado inicial, vamos falar assim, da conservação. E aqui está mostrando o desempenho mínimo de um edifício, de um prédio, de uma casa, independente do que seja. Esse gráfico vermelho, ele seria um edifício ele tendo assim um mau uso ou que não foi projetado, ele vai estar assim, saindo do mínimo de desempenho com um tempo muito rápido, assim, para uma vida útil de edifício. Já esse rosa aqui, ele já está demonstrando aqui um edifício onde que ele vai estar tendo um bom uso no decorrer da vida útil dele, mesmo sem manutenção. Vocês veem que tem uma grande diferença de um ponto para o outro. Mesma coisa, se você projetar uma ponte de concreto aqui para o Mato Grosso do Sul aqui e utilizar as mesmas especificações de concreto, de armadura, de tamanho de revestimento e tudo mais, para uma ponte parecida com essa próxima à praia, a vida útil dela vai ser muito menor do que a ponte construída aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque uma ponte que for feita próxima à praia, ela vai ter outros agentes corrosivos que não temos aqui, entendeu? Então a gente tem que sempre estar pensando em todas as variáveis possíveis quando se trata de uma projeção de algo, tá? Aí, a conservação está relacionada com aquelas atividades rotineiras realizadas diariamente ou então em pequenos intervalos de tempo, entre as intervenções diretamente relacionadas à operação e à limpeza do edifício, criando condições adequadas para o uso, por exemplo, a lubrificação de engrenagens e polia de elevadores. Então, assim, como vocês podem olhar, acho que é a mesma coisa que eu já havia dito, né? Só que trouxe um exemplo, que seria a lubrificação de engrenagem de polia de elevador. Então, assim, isso são pequenas manutenções que são feitas na vida útil. Aí nós temos manutenções rotineiras, né? Que são essas diárias com lubrificação, e as que precisam de intervalo de tempo um pouquinho maior. Que daí vai ser as manutenções ou reparações, né? Aí, a partir do momento que ele saiu do nível mínimo aceitável, você tem uma restauração para poder subir a vida útil do edifício. Aí, ó. A reparação ela é relacionada com as atividades preventivas ou corretivas, realizadas antes que o edifício ou alguns dos elementos dele atinjam o nível de desempenho mínimo ou aceitável, né? Sem que a recuperação do desempenho ultrapasse o nível inicialmente construído, tá? Por exemplo, aqui a substituição de uma botoeira de elevador onde o LED não acende. Isso daí é uma reparação. Aí a restauração, ela está relacionada às atividades corretivas realizadas após o edifício de algum dos seus ou de alguns dos seus elementos atingir nível inferior do desempenho mínimo aceitável, sem que essa recuperação ultrapasse o nível inicialmente construído. Um exemplo desse seria a troca do cabo elevador, seguindo, né, que ele apresenta um rompimento ou impedindo a utilização dele. A modernização ela é relacionada com as atividades preventivas e corretivas, visando a recuperação de desempenho que ultrapasse o nível inicial do construtivo,
fixando assim um novo patamar de desempenho para a edificação. Um exemplo disso seria o sistema DAF, que é o dispositivo automático de funcionamento de elevadores com força de emergência. Então, assim, ele vai permitir que o elevador, mesmo com falta de energia, ele possa conduzir as pessoas para o térreo e ter essas portas abertas automaticamente com esse sistema. Ou seja, ó, o elevador que estava antes tendo alguns problemas, teve manutenção. Aí você foi lá e modernizou ele. Ou seja, ele teve um novo patamar de, de nível mínimo inicial, né? Vocês querem que eu traga alguma ideia da parte de obra ou do elevador tá ok? Tá, exemplos de obra. Vamos dizer aqui, a conservação, uma obra. Vamos dizer, você terminou uma obra, tudo mais, aí após um tempo, um interruptor de tomada começou a apresentar um defeito que ele não está parando ali na posição que deveria parar. Você vai trocar só um interruptorzinho ali e já está tudo ok na sua obra. Isso daí seria uma manutenção, vamos assim, recorrente. Uma reparação já seria ali quando, a- além do interruptor, ou queimou uma chave, ou sei lá, fugiu da cabeça agora, o que queimou uma chave, ou algo do tipo, precisa vir uma manutenção aonde vai ter assim um tempo um pouquinho mais hábil para ter essa manutenção, mas nada tão assim pesado. E a restauração seria, sei lá, teve um curto-circuito, queimou a, a sua caixa de disjuntores ali, você vai ter que parar totalmente o uso daquela casa ou algo do tipo, porque você não tem energia elétrica passando ali para ter o seu uso. Então, esse seria um exemplo. Ou, sei lá, para restauração, uma casa onde estava começando a ter o recalque, e chegou ao ponto da patologia estar um nível não aceitável já. Você tem que parar e refazer a reestruturação da casa. Acho que isso também estaria uma modernização dentro a nível obra. Deixa eu pensar. Seria o que? Você tem ali a sua casa e você automatiza o. Pode mandar pergunta, Inácio. Ou se quiser falar no microfone, acho que é mais rápido que digitar. Sim, tá ouvindo, Lucas? Ouvindo. Tá, no caso da patologia, eu queria fazer a pergunta. Sim, sim, pode falar. Sobre a questão das paredes, cara. Depois que já foi feito a alvenaria e começa a questão da umidade, começa a ficar preto, descascar embaixo, como que reverteria? Ah, sim, quando tá tendo a umidade tá subindo ali, eu Sim, ia falar isso mais pra frente. Mas assim, normalmente isso aí acontece quando, é, assim, depende da situação. Quando é uma casa muito antiga, acontece que a alvenaria das antigas, assim, elas eram feitas com aquele tijolinho maciço. E o tijolo maciço ele absorve muita umidade. E às vezes, assim, aquele tijolinho maciço já perdeu a camada de impermeabilizante que teve nele, ele acabou pegando uma umidade e ele demora muito para secar, porque ele já tem ali a tinta, assim, tampando a saída de água dele, né? É mais fácil. Então, como a tinta tampando, ele começa a mofar toda aquela tinta. É o certo aqui, você tirar todo o reboco dali, passar impermeabilizante e aí você
rebocar novamente. Isso eu tive que fazer agora na última obra que eu fiz da reforma do consultório da namorada. A gente usou impermeabilizante de piscina nessa parede e depois rebocou ela novamente. Resolveu o problema. Mas aí às vezes também pode ser mesmo uma construção nova que foi mal impermeabilizado ali a primeira fiada ou a viga baldrame. Eu tenho o hábito de impermeabilizar ali a baldrame mais as duas próximas fiadas. Isso é um hábito meu. Porque eu não começo minha construção direto na baldrame. Eu faço a baldrame um pouquinho mais rebaixada e subo pelo menos uma fiada para depois começar assim, um contrapiso. Por quê? Porque daí eu posso passar um encanamento ali dentro daquela fiada de tijolo, não prejudicando o meu baldrame. Então, às vezes, eu vou lá e permeabilizo até pelo menos duas fiadas ou três para prevenir esse tipo de patologia. Deu para entender pelo menos a ideia? Não sei qual que é o caso do seu caso, não é? Mas Não, sim, entendi. Deu pra entender, sim. é que depende bastante. Eu ia falar sobre isso da patologia mais para frente, tá? Que até tá aqui ó, falando sobre isso aqui na. Isso aqui é um dos materiais que eu ia trazer para vocês, ó. Que é mais ou menos isso que está acontecendo aos poucos, né? Onde que você tá com problema, eu acho. É, começa a descascar e Ele vai sai ficando tudo. preto e tudo mais. Esse preto é porque tá Sim. mofando, na verdade. Se jogar, limpar com vinagre, ele vai tirar o mofo. Mas vai continuar assim. Aí tem que descascar tudo. E o pior é que eu não tirei foto dessas últimas aí, senão teria até um material para vocês ali. Eu acabei esquecendo que eu ia dar essa matéria esse semestre. Cadê? Eu acabei minimizando. Que Brave. Posso seguir? Tá tranquilo? Por mim, sim, cara. Beleza. Acho que aqui eu já falei sobre o desempenho do prédio tendo uma conservação. Vida útil do edifício seria o quê? Período de tempo durante o qual o edifício e suas partes mantêm o desempenho esperado, quando submetido apenas a serviços normais de manutenção. Isso eu já disse já, né? Aqui, aqui gente, esse gráfico de custo de manutenção com o tempo, vamos falar assim, ele é bem realista, assim, vamos se dizer, tá? Por quê? É, quando você tem um edifício e começou a vida útil dele, qualquer tipo de manutenção no comecinho da vida útil dele, se for necessária, vamos falar assim, ela vai ter um alto custo. Por quê? Material, tudo ali, assim, no arredor, piso, ou sei lá, se for problema hidráulico, vai estar danificando outros materiais ali, vamos assim dizer. E esse custo ele vai baixando até um certo ponto que ele quase estabiliza. Aí só quando ele começa a estabilizar, ele já está chegando o custo de manutenção ali a um ponto quase próximo a precisar uma restauração mesmo ali, para voltar a um certo ponto ou para modernizar, né? E o custo de modernização geralmente é muito elevado. Por isso que aqui o gráfico ele dispara, entendeu? Aí aqui eu trouxe aqui que a vida útil do edifício ele não pode se encerrar quando ele ou uma das suas partes alcança o mínimo do desempenho. Ele pode ter uma intervenção técnica, que seria a restauração, né? Seria um campo da parte de patologia. Aqui, aqui eu trouxe, né, um estudo
trazendo aqui os principais responsáveis da, vamos assim, dessas manutenções patológicas, né? O principal, assim, com maior peso são as construtoras, que ela tem 50% dessa, assim, do dela, ela tem de culpa, assim, direta e 35% de culpa indireta, tá? Porque elas fazem projetos e constroem, né? Projetistas têm culpa em 46%. Por quê? Então, assim, esse é um estudo meio antigo, né? Só que até um certo ponto, ainda hoje, os projetos não são pensados todos juntos, assim, hidráulico, elétrico, estrutural e arquitetônico. Então, acontece muitas patologias, às vezes, devido a isso. Às vezes, também é culpa do empreendedor, dele querer ganhar um pouquinho mais e comprar um material de menor qualidade ou algo do tipo. E também dos fabricantes de materiais, eles têm 13% de custo em cima disso. Que às vezes o material não veio com boa qualidade ou o material ele veio com algum defeito, né? Aí, ó, no período do empreendimento, durante a obra, tem manutenções patológicas. Isso é recorrente em 5%, o que o estudo diz, tá? No primeiro ano, 22% das obras têm manutenções e até o quarto ano, 59% das obras têm manutenções, tá? Aí aqui nesse estudo aqui, disse que 2,5% dessas manutenções podem custar mais do que o valor da obra. Isso nós temos aqui um exemplo aqui na cidade. É uma obra que o professor de vocês também, ele foi participar da manutenção. O pessoal aí foi querer economizar na fundação e... Ô Paulo, você tá querendo falar ou levantou sem querer a mão aí nos... Acho que foi sem querer. Não foi sem querer não, professor. Ah, bom. A minha pergunta é a seguinte: o senhor falou sobre a manutenção corretiva, né? A Sim, preventiva, que o edifício demanda, e o custo-benefício no decorrer do tempo ali, porque você acaba tendo que mexer em outras coisas também, né? Me sim, parece que começou a ficar mais vantajoso você fazer o reparo ou a manutenção, porque na hora de quebrar um piso, o piso já está velho mesmo, ou então está obsoleto, está precisando de sim, outros reparos, você acaba trocando tudo e evitando que a obra fique muito onerosa por um detalhe pequeno a ser sim. corrigido. Só que me surgiu uma dúvida. Na hora de eu projetar, de eu construir a casa no computador, no papel, vamos dizer, tem como eu ter um método de prever uma manutenção preditiva, vamos dizer, de eu saber o que pode dar problema primeiro, o que é aceitável arrumar primeiro, ou uma Sim, sim. garantia de tempo para cada coisa? Porque quando a gente Tem. termina de construir, o certo é ter o manual do proprietário, né? E Sim. geralmente é Então, o engenheiro civil responsável que faz, né? como que normalmente funciona? Você faz vamos falar assim, a sua obra, o projeto da sua obra, né? Pensando nessas variáveis e tem cálculos que você faz da depreciação e desgaste do material no decorrer do tempo. Aí, assim, tem a manutenção daí de equipamentos elétricos e eletrônicos. Assim, grande parte do custo de um edifício está na manutenção. Por isso que tem muito estudo em cima disso, só que é pouco aproveitado aqui no Brasil, entendeu? Esse é o problema aqui no Brasil, é pouco aproveitado. Você vai achar muito material em inglês referente a isso, tá? Eu não vou saber dizer com exatidão assim, porque eu não sei tão bem fazer isso, eu tenho uma noção mais abrangente sobre o assunto, de cálculos referente à manutenção, tá? Mas se quiser, eu dou uma pesquisada e te mando depois alguns arquivos.
Sim, sim. É interessante o senhor falou da parte elétrica também, porque pelo que eu andei percebendo, a parte elétrica é a que mais tem informações a respeito desse tipo de manutenção preditiva. Por exemplo, o cabeamento, se eu não me engano, ele tem uma vida útil aí de 25 anos, me parece, por norma, né? A norma ela é bem completa para poder falar disso daí. Só que a gente não consegue materiais para poder falar disso daí e de outras coisas, né? Vamos, por exemplo, aí, o encanamento, né? Porque dependeria de fluxo de uso, já não é como a fiação, que a gente está levando em conta a capa de PVC em volta dela, ou de outros tipos de cabo, né? E, e revestimentos também, né? Sim. Principalmente que fica do lado de fora. Então, é que assim, cada um tem um tipo de variável. Esse é o porém, e é o que é o mais difícil de se calcular, entendeu? O revestimento é uma variável, o concreto é outra, o tijolo é outra, a madeira é outra. Por isso que ainda brincam, falam que o brasileiro constrói uma casa com resistência para 100 anos, com materiais com resistência para 5, entendeu? Pega uma madeira de segunda, um conduíte de terceira e usa concreto bom, aí depois põe um porcelanato, aí vão pensar, madeira não tem resistência que o porcelanato teria, nem que o concreto teria. Aí, por isso que falam, o brasileiro faz esse tipo de obra, entendeu? Gente, eu acho que vai cair aqui o Classroom, mas eu acho que eu vou finalizar a aula por aqui, aí eu sigo com a aula depois. Mas eu tirei sua dúvida, Lu, se quiser depois eu troco uma ideia com você e te explico melhor. Porque acho que agora eu já ia meio que parar a aula por aqui, depois eu ia seguir pela frente, na semana que Não, vem. não tirou sim. Deu para entender bem que é muitas variáveis que pega em cada setor da. Vamos lá. O Lu tinha feito a pergunta ali no WhatsApp, ó. Na hora de projetar, a gente é responsável pelo manual, que seria tipo uma parte da documentação da casa. Em uma consulta das normas mostradas no slide, mas é difícil pegar um padrão geral para enquadrar em obras específicas. Então, fazer a manutenção preditiva, ela é bem complicada, até porque, assim, é um cálculo meio chato de se fazer, só que não é impossível. Nas obras que eu falei do Brasil, a gente tem esse agravante de que a gente usa diversos tipos de materiais para uma construção só. Não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm, assim, uma manutenção preditiva mais assertiva, né? Por quê? As casas lá são construídas basicamente por um ou dois tipos de materiais e só. Vamos pensar assim, a grande parte das casas lá é o quê? Drywall, que usa ferro e madeira, entendeu? Vai ser, sabe? Aí no máximo vai ter um concreto ali de contrapiso para área externa. Então, esse é o agravante no Brasil. Mas nós temos diversos materiais falando sobre isso, tá? Eu tô até pesquisando um pouquinho aqui. Era mais ou menos o que eu já tinha pesquisado, tá? Só que isso é basicamente uma especialização, se eu for dar uma aula sobre isso, tá? E assim, é bem chato o cálculo, só que não é impossível. Você vai estar fazendo uma somatória do tempo de manutenção de cada equipamento para fazer uma predição de quando que tem que ser feita a manutenção. Aí, por exemplo, isso é muito feito quando você vai estar fazendo a parte assim do manual para manutenção, é muito feito hoje em dia para hospitais, centros de saúde, vamos assim dizer. Porque os equipamentos lá não podem ficar muito tempo parados. Então, eles fazem as manutenções corretivas no decorrer do tempo. E assim, normalmente, quando uma empresa é responsável do hospital, assim, de grande porte, né? Ela tem ali uma planilha onde está listada a data e horário da manutenção de tal parte do equipamento, entendeu? Aí eles vão lá e deixam tudo agendado para o cara chegar lá e fazer a manutenção corretiva. E já sempre tem alguma empresa que é responsável de, caso dê alguma pane ou algum problema no sistema, eles já ativem já uma empresa que vai fazer manutenção corretiva.
Eu tenho um amigo meu em Campo Grande que trabalha para a empresa que faz o software dessas manutenções. E ele, assim, ele trabalha quase que 24 horas por dia, vamos assim dizer. Ele tem que estar ativo a todo momento. Se der algum problema no software que interliga os equipamentos, ele tem que estar ali, assim, pronto para poder ir lá e fazer essa manutenção. Então, assim, se a nível de software já tem esse cuidado, quem dirá a nível de equipamento. É claro, no Brasil nem todos os setores trabalham assim, mas eles sempre estão tentando chegar o mais próximo possível, né? Vamos lá, em quanto custam? Tá, eu tava falando da parte de custo lá da fundação. Que eu tava falando da fundação ali que meu colega trabalhou. O cara foi lá, economizou na fundação e era de um prédio. O prédio começou a recalcar e com esse recalque começou a ficar perigoso para a estrutura. Aí ele, para fazer a manutenção, o que tem que fazer? Teve que, assim, no decorrer de um determinado tempo, pouco a pouco, ir macaqueando esse prédio para poder fazer uma fundação nova para ele, para poder ter assim, uma sustentação boa, mínima o suficiente para aguentar o prédio e não ter nenhum recalque novamente. Então, imagina o trabalho e o custo que isso não teve. O que ele iria gastar, acho que uns 40, 50 mil na fundação antes, ele acabou gastando uns 30 antes, mais uns 50 ou 60 depois. Então, assim, ele gastou o dobro do que ele era para ter gasto na primeira vez, entendeu? Então, muitas vezes, assim, o barato sai caríssimo, nem caro. Aí as principais manifestações de patologia, revestimento exterior, é claro, porque é a área que fica mais exposta aos agentes externos, que seriam intempéries, chuva, entre outras coisas. Na estrutura, 18%, grande parte em lajes sobre aterro, 15% em fachada, dos quais 22% desses daí eram em a parte de isolantes e 22% nas fachadas cortinas. E as principais tipos de problemas, onde teve falha do desempenho, problema de estanqueidade, insegurança de uso, falta de estabilidade e mau funcionamento ou defeito do equipamento. Então, assim, isso é muito recorrente, tanto, assim, independente que foi meu Deus do céu, muitos anos atrás, há 25 anos atrás, ainda assim, isso é muito recorrente e assim, basicamente segue esse padrão aqui, tá, gente? Deixa eu olhar aqui. Tá. Aqui ele trouxe aqui que essa difusão ele levou ao aparecimento da patologia nessas áreas. O principal difusor seria a parte de projetos, depois execução, depois materiais. Por que projetos? Porque quem projeta vai estar definindo tudo. Assim, vocês fizeram pergunta, no tijolo estrutural vai ter que definir a fiada? Tem que definir a fiada até. Porque tem que decidir qual vai ser a fiada, com qual tipo de resistência, quando que vai ter que ser comprada cada parte, porque daí você vai ter uma estrutura bem mais confiável e mais fácil de trabalhar. Falta de compatibilidade seria nas geometrias, especificações do produto. Isso tem caído bastante hoje em dia, porque o setor da civil
tem começado a usar a tecnologia um pouquinho mais a seu favor. Tá saindo já do CAD da vida e indo mais para os projetos 3D, onde você vai estar tendo ali uma confiabilidade um pouquinho melhor na estrutura, na visualização da estrutura, né? Aí a origem, quando é a execução, aquisição de materiais e componentes, procedimentos de execução, treinamento da mão de obra e controle de qualidade. Isso eu acho que eu não preciso nem dizer que aqui na região a gente, pelo contrário, né, como a gente não tem tanto projeto porque tem muita mão de obra irregular, o maior problema nosso é a execução. É aquele pedreiro lá que deixa a massa para depois do almoço, joga um pouquinho mais de água e usa para concretar a sua viga, sei lá. É um erro gravíssimo de execução. E assim, falta treinamento de mão de obra. Os caras só faz isso porque não foi instruído corretamente. O cara só aprendeu ali no dia a dia, só que não teve uma instrução correta. Então isso é muito recorrente. E aqui, em quesito materiais, as características intrínsecas e comportamentos desejáveis. Por exemplo, que é até uma pergunta que me fizeram, eu acho que eu não respondi, é referente ao tijolo, do uso do tijolo comum em churrasqueira, essas coisas. Se você não conhece o material, você coloca qualquer um. Mas o normal do tijolo para churrasqueira é o tijolo refratário. Porque ele vai estar ali absorvendo melhor o calor, vai estar trabalhando melhor com a temperatura e evitando que transpasse tanto calor quanto o tijolinho comum passaria. É mais recomendado o refratário por causa disso, tá? Gente, agora eu vou finalizar o por aqui, já está meio tarde, eu ainda tenho que postar no YouTube e eu vou lançar ainda o questionário para vocês. De patologia, acho que não tem mais muita coisa para falar para vocês, assim, em quesitos de conceitos, né? Aí agora, a próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês patologias mesmo, tá? Falando de cada tipo de patologia, como que é, papapá, tudo aquela... Quais que é os problemas, quais que são as possíveis soluções, tá? Mas basicamente a aula de hoje é isso. Foi a resposta dos questionários, mas isso de agora, tá? Muito obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, mas é só. Até mais.